Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais do Senhor, eu preciso de Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 12 a 18. Vamos ler todos juntos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Diga glória a Jesus. Senhor, fala conosco, revela-nos a Tua palavra, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, como diz João 17, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. O original deste texto foi escrito em grego, então nós temos em nossas mãos uma tradução para o português. As traduções não são precisas. Há confusão aqui entre provação e tentação. O versículo 12 está falando, na verdade, sobre provação. Aliás, Tiago 1, 2 também. Meus irmãos, tede grande gozo quando vos forem enviadas várias provas. O versículo 2 fala de provação e o 12 também de provação. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque sendo aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, diferença entre provação e tentação. Tentação é alguma coisa do diabo, o diabo é chamado de tentador, e o diabo insufla a concupiscência, o desejo mau que há dentro de nós mesmos. Deus não tenta ninguém, está escrito neste texto, versículo 15, Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas provar sim. A melhor tradução também de Gênesis 22, 1 com respeito a Abraão é, Deus provou a Abraão. Irmãos, as provas de Deus servem para a nossa edificação. As provas de Deus não nos induzem ao pecado. A própria oração que Jesus ensinou diz, não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Diga glória a Jesus. Então as provas de Deus, diz ali, bem-aventurado o varão que é provado, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, o crente tem que passar pela provação com alegria. Olha para o irmão e vê se ele está com cara de quem está sendo provado. Diga glória a Jesus. O crente tem que passar pela provação com alegria. Irmãos, é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para perguntar se é difícil ou se é fácil. É a palavra de Deus, a palavra de Deus é soberana e nós temos que cumprir. Diga glória a Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Diga glória a Jesus. O Senhor Jesus é causa de eterna salvação aos que lhe obedecem, diz em Hebreus capítulo 5. Então está escrito, vamos fazer. Além do que, irmãos, a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Quem está cheio do Espírito Santo é naturalmente alegre, seja em que situação for. Paulo e Silas, com as costas dilaceradas, cantavam hinos a Deus, diz ali em Atos 16. Eles estavam presos, era perto da meia-noite. Atos 13, 52, os discípulos foram expulsos da cidade onde pregavam, mas eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5 diz, regozijai-vos sempre. Filipenses 4 também diz, regozijai-vos sempre. Irmãos, passar por problema e ficar triste
qualquer mundano faz. Não precisa ter Jesus, nem ser nascido de novo para isso. Agora, passar por provação e ficar na alegria do Senhor, isso é coisa para crente. Fala para assim, viu, crente? Diga glória a Jesus. Passar pela provação. Bem-aventurado o varão que sofre a provação. Quer dizer, irmãos, é motivo de alegria. Irmãos, por quê? Porque o Senhor quer que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12, a disciplina nunca parece ser no presente momento de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Irmãos, todos nós somos provados por Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a nossa fé para amadurecer necessita ser provada. Irmãos, fé não se manifesta na boa situação. Quando tudo está bem, nem precisa crer. É quando tudo está mal que as coisas se manifestam. Irmãos, 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé tem que ser provada. Romanos 5, gloriamo-nos nas tribulações. Diga glória a Jesus. Tiago 1,2. Tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provas, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A prova da fé opera a paciência. Irmãos, a natureza humana decaída é impaciente, apressada, egoística, egocêntrica, quer tudo para si, já e agora. Não é isto que Deus quer, não é isto que Deus ensina. Para Deus, para alguém se achegar ao Senhor, tem que ter paciência. Diga glória a Jesus. Um irmão lá do interior de São Paulo me mandou um e-mail com um artigo daquele escritor evangélico que chama Ricardo Gondim, um artigo muito bom, falando sobre a distorção do evangelho atualmente. Irmãos, as igrejas assumiram muitas coisas mundanas na forma assim de atrair público, e até o discurso do evangelho não é mais o mesmo. Irmãos, o que Jesus dizia? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Evangelho é cruz. Fala assim, evangelho é cruz. Não, hoje o que se diz? Não, quem tem Jesus tem que ter dinheiro, tem que ter carro. Quem tem Jesus tem que ter cruz. Fala assim, tem que ter cruz. Se você não tem cruz, você não é Jesus. Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim, disse Jesus em Mateus 10, 38. Diga glória a Jesus. Então, o evangelho foi distorcido. Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós somos provados, nós temos que alcançar de Deus paciência. Irmãos, a nossa fé tem que amadurecer. Fala, meu irmão, tem que amadurecer. 1 Pedro 3 diz que o que é precioso para Deus é um espírito manso e quieto. Deus não gosta de pessoas inquietas. Mateus 6, não vos inquieteis pelo dia de manhã. Mateus 6, 34. Deus não gosta de pessoas ansiosas. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não gosta de pessoas apressadas. Isaías 28, 16. Eis que em Sião coloca uma pedra eleita preciosa, quem nela crer, não se apresse. Fala, meu irmão, não se apresse. Deus chamou Abraão, fez promessas, prometeu um filho, demorou 25 anos para dar o filho, e Abraão foi chamado de pai da fé. Sabe por quê? Para desde Gênesis você aprender que o tempo é de Deus. Fala para o irmão, o tempo é de Deus. Irmãos, o crente tem que se colocar no seu devido lugar. Nós não somos Deus, nós não damos ordem a Deus. Irmãos,
Já participei de igreja em tempos passados, em que eles diziam assim, que na oração nós temos que determinar: Senhor, eu determino a benção hoje em nome de Jesus. Faz-me rir, faz-me misericórdia. Quanta petulância e quanta pretensão tem que determinar. Quem sou eu? Pergunta para você, quem é você? Irmão, Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. O livro de Provérbios diz assim: o pobre fala com rogos, o rico responde com durezas. Salmo 41, 17, eu sou pobre e necessitado. Se nós somos pobres, nós clamamos, nós pedimos a Deus. 1 Timóteo 2, 1, rogo-vos, pois, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Deprecação quer dizer uma oração pungente, que clama, que se humilha diante do Senhor. Jesus ensinou a parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, em Lucas 18, e falou sobre a viúva clamando que o juiz iníquo lhe fizesse justiça. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão, tem que ter paciência. Diga glória a Jesus. Irmãos, nesta igreja já teve gente que veio aqui procurar marido, não conseguiu e foi embora. Isso é uma prova, é um atestado de dolo, de má intenção. Não veio procurar Jesus, veio procurar marido, não conseguiu, foi embora. Mas misericórdia. E você? Pergunta assim, e você? Você pode estar procurando marido, tem gente que está querendo até se livrar do que tem. Mas misericórdia. Mas você tem que ter paciência. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em Tiago 1 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer, não adianta ficar bravinho, não adianta ter chilique, viu? Fala assim, viu? Pastor, estou pedindo faz 3 anos, não recebi. E daí? Se demorar 10, espera. Abacuque 2, 3. Se tardar, espera. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a fé tem que ser provada. Bem-aventurado o varão que é provado. Nós temos sido muito provados aqui nesta igreja. Muitos irmãos, na sua vida particular, problemas financeiros, vende e não recebe, problema familiar, problema de saúde, é prova. Fala assim, é prova. Para ver se você é crente mesmo, para ver se só... Irmãos, tem gente que o primeiro problema já fica 3 semanas sem vir na igreja. Ele fica em casa bicudo assim. Deus não me ouviu. Fazer misericórdia. Isso é prova. O Senhor quer ver a sinceridade da tua fé. Jesus contou a parábola do semeador e disse que a semente que caiu entre pedregais é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca profundidade, e vindo a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mas como tem gente nas igrejas que são assim, está lá, não recebe, já se enche de razão, já fala um monte de besteira e vai embora. Fala para assim, não é assim. Está esperando? Espera mais. Diga glória a Jesus. Deus é fiel. Deus não tarda. Diga glória a Jesus. Deus não tarda nem falha. Diga glória a Deus. Irmãos, e daí o versículo 13 que nós lemos ali: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, e a concupiscência dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Aqui sim está falando de tentação. Deus não pode tentar ninguém. Repita comigo: a tentação procede do nosso coração. Irmãos, este texto aqui é para nos deixar assim, bem cônscios e bem sóbrios. Diga glória a Jesus. Deus quer pessoas absolutamente sóbrias.
1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós queremos que sejamos sóbrios, quer dizer, sem misticismo, sem fábula, sem viagem. Tem gente que viaja, faz misericórdia, não é que viaja de mala, não, viaja aqui na mente. Diga glória a Deus. Irmãos, sendo sóbrios, a tentação vem do nosso coração. Na casa de recuperação, vários já vieram me dizendo assim, não da turma atual, de turmas anteriores, vieram me dizendo assim: ai pastor, quando eu estava lá fora eu estava bem, mas de repente assim, me dava um negócio, e eu ia lá e usava cocaína. Daí eu dizia, deixa eu interpretar, você está querendo dizer que te dava um negócio, quer dizer, entrava um demônio em você, e você ia usar cocaína. Mentira, o negócio que te dava se chama sem vergonhice, pilantragem. Fazem misericórdia, te dava um negócio. Sai dessa, meu filho. Diga glória a Jesus. A tentação vem do nosso coração. Irmãos, o diabo apenas maximiza, chique, né? Fazem misericórdia. Ele apenas aumenta o desejo que já tem no coração. Ele apenas insufla a tendência natural da carne, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Marcos 7:21: do coração procede o adultério, o furto, a mentira, o roubo, a embriaguez, a loucura. Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrompido. Salmo 66:18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 4:23: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, tudo surge do coração. O pecado começa no coração. Repita comigo: a tentação vem da nossa concupiscência. Palavra complicada, concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo maligno próprio do coração do homem, próprio da natureza decaída do homem. Todo homem nasce com esta concupiscência maligna, desejo ruim. Então, irmãos, a tentação vem disso. 1 João 2,16: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: nós habitamos em um corpo inclinado ao pecado. Irmãos, todos nós somos tentados. Todos nós. Geralmente quando você pensa em tentação, você pensa assim em jovens caindo em pecado sexual. Meu filho, a vovó também é tentada. O vovô também. Diga glória a Jesus. Tá, se não é nesse pecado, na mentira, na soberba, no engano, na preguiça, na negligência espiritual, na omissão em deixar de fazer o que Deus quer. Tiago 4,17: se alguém sabe fazer o mal e não faz, peca. Diga glória a Jesus. Criança também peca. Provérbios: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Em Apocalipse 21, diz que diante do grande trono branco de Deus, vai ter um trono, e estará diante desse trono grandes e pequenos. Só são isentas de julgamento as crianças muito pequenas, e a idade da consciência está cada vez diminuindo. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós somos tentados. Irmãos, quem frequenta a igreja, quem vai regularmente à igreja para louvar a Jesus, tem que tomar cuidado para não tomar aparência de religioso e para ficar assim com cara de gostosão. Fazem misericórdia, de forma alguma, irmãos, porque senão caímos no problema do fariseu. Jesus contou ali em Lucas 18, 12, 13, aquele episódio do fariseu, do publicano. Irmãos, todos nós somos tentados. 1 João 1,10: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua verdade não está em nós. Salmo 130, versículo 2: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? 2 Crônicas 6,36, oração de Salomão na inauguração de seu templo, dedicado a Deus: pois não há homem que não peque. Romanos 3,23:
todos pecaram. Fala para assim, todos. Fala para o outro irmão assim, até você. E fala para o outro irmão assim, principalmente você. 1 Timóteo 1,15, palavra fiel e digna de toda aceitação é esta: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem 2 salmos gêmeos na Bíblia, Salmo 14 e Salmo 53, são idênticos. Ambos no versículo 3 diz assim: desviaram-se todos, e todos juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Irmãos, todos pecaram, todos nós somos inclinados ao pecado, todos nós somos passíveis de tentação. Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Salmo 51,4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas puro quando falares, e justo quando julgares. Hebreus 12,1, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós somos passíveis de tentação. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração e falado muito aqui a esta igreja. Irmãos, nós precisamos ainda ser aprovados. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: eu deixo o que ficou para trás e prossigo para o que está adiante, diz em Filipenses 3. Não julgo que haja alcançado, nem que seja perfeito. Continua ali Paulo dizendo. Irmãos, quer dizer, nós ainda não consumamos a nossa salvação. Se Jesus voltar hoje, estamos salvos em nome de Jesus. Se morrermos hoje, estamos salvos, mas a vida continua. Não sabemos que dia virá o nosso Senhor. Diga glória a Jesus. Então nós temos que procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim nunca jamais tropeçareis, diz a Epístola de Pedro, porque assim vos será amplamente garantida a entrada no reino e glória de nosso Senhor Jesus. Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 2 Coríntios 7,1, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Mas quer dizer, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver. 1 Timóteo 4, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Diga glória a Jesus. Fala assim, você tem que melhorar. Provérbios 4,19, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmãos, nós somos tentados ao pecado, todos nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, o pastor também é tentado ao pecado. O pastor também. Jesus. Fala assim, Jesus. Você também, não sei o que está olhando. Fala assim, você também. Diga glória a Jesus. Todos, irmãos, até o diabo, que era querubim ungido, diz em Ezequiel 28,14, ele deixou a iniquidade nascer em seu coração, ele caiu. Irmãos, aquele que cuida de estar em pé, cuide que não caia, 1 Coríntios 10,12. Então nós somos inclinados ao pecado, então nós temos que tomar todo o cuidado. Repita comigo, a essência da tentação é o engano. 2 Coríntios 11,3, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim sejam de alguma forma os vossos sentidos corrompidos. Gênesis 3,13, disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a essência da tentação é no engano. O diabo vem com argumentos malignos. Irmãos, todos nós nos auto-justificamos. Nós somos complacentes com os nossos próprios erros. Quando eu erro, eu acho que o erro não é tão grande assim. Mas se você fizer o mesmo erro que eu falo assim, nossa, mas que horror, né? Como que o irmão pode fazer isso? E você pensa assim, credo pastor, como o senhor é ruim. Eu estou falando de você. Fala para você, é para você. Todos nós somos assim.
Se você mente, mas eu menti, mas também, né? Olha a situação que eu estava difícil, né? Pois é, eu não tive como escapar. Mas se você sabe, se um irmão da igreja mente, credo, que coisa horrorosa nesses crentes, né? Ui, credo. Fazer misericórdia. Mateus 7:1, por que você se incomoda com o cisco do olho do vizinho, não tira a trave que está no teu próprio olho? Irmãos, aí que está, irmãos, todos nós somos complacentes com os nossos próprios erros. Mas, irmãos, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Repita comigo: qualquer pecado mata. Fala assim: qualquer pecado. Meu amado, o que é isso? O salário do pecado é a morte. Consuma com a morte mesmo, túmulo, funerária, velório. Fazer misericórdia. Mas começa já. Qualquer pecado mata e a morte começa a operar. Por exemplo, você peca e você fica sendo complacente com este pecado, daí a pouco você fica com desânimo, você fica sem forças, você fica depressivo e não sabe por quê. O que está me acontecendo? Pecado não confessado, não abandonado, justificado. É pecado que está te matando. Fazer misericórdia. Daí não consegue orar. Não sei o que é, pastor. Não consigo orar. Pecado, meu filho. Fazem pecado. Não sabe que você não consegue orar? Pecado. Pastor, eu não sei o que eu fiz. Como você é bom, né, meu filho? Mas como você é bom, viu? Bárbara. Fazer misericórdia. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, 1 João 2:21, nenhuma mentira vem da verdade. Mas qualquer mentira é pecado e qualquer mentira mata. Irmãos, nós somos complacentes, nós conhecemos a Jesus, nós começamos a frequentar a igreja, irmãos, e a palavra de Deus aos nossos ouvidos, ela vai se tornando de uma validade relativa. Aquilo que no começo tinha muito peso, com o passar do tempo já não tem mais tanto peso assim. Você vai se acostumando, porque você já ouviu tanta pregação, você já ouviu tanta mensagem profética, que mesmo que o profeta venha no teu nariz fazer assim, você já viu isso também assim, então já não incomoda mais. Você vai aprendendo a criar defesa contra a palavra de Deus, e o fim disso é a perdição eterna. Bem-aventurado que continuamente teme, mas o que endurecer o seu coração virá cair no mal. Provérbios 28:14, diga glória a Jesus. Hebreus 3, vede que não haja em vós um coração mau e infiel, para vos apartardes do Deus vivo. Portanto, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fala para você, não endureça o teu coração. O Senhor está falando conosco hoje, diga glória a Jesus. Todos nós, irmãos, somos inclinados ao pecado. Todos nós precisamos desesperadamente de Jesus, e nós precisamos nos humilhar. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui o versículo também fala do processo do pecado. A concupiscência dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Irmãos, quer dizer que existe pecado não consumado, quando o pecado ainda está nas intenções. Praticou-se um pecado virtual, mas em Jesus, mas não entrou no mundo dos fatos. Só que esse pecado pode ser consumado, e daí acaba gerando a morte. Repita comigo: nós precisamos vencer a tentação. Mas a tentação tem que ser vencida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mateus 4, Lucas 4 fala da tentação de Jesus no deserto, e Jesus venceu. Hebreus 4:15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Diga glória a Jesus. Jesus venceu todo tipo de tentação e todo tipo de pecado. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Nós precisamos vencer a tentação, nós precisamos vencer o mal. Diga glória a Jesus. Irmãos, como falei, a questão da modernidade entrando na igreja. Irmãos, o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de fé. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Diga glória a Jesus.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, diz Romanos 4. Jesus está falando hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós venhamos a trilhar o caminho da fé, e é um caminho estreito. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com tudo o que é deste mundo, e com tudo que, mesmo que subliminarmente, ou de uma forma assim, muito escondida, muito traiçoeira, está nos desviando do Senhor. Diga glória a Jesus. Você quer uma pequena amostra? Irmãos, o Senhor nos revelou aqui na igreja para nós mudarmos o sistema do louvor. Nós tocávamos aqui, nós estamos tocando ali. Qual a diferença prática? Nenhuma. Quem tocava ali, toca aqui. Qual a diferença? Podia tocar lá, podia tocar lá, podia tocar lá. Diferença prática? Nenhuma. Mas não é bem assim. Fazem misericórdia. Aqui aparece, ali não. Fazem misericórdia. Irmãos, o problema da soberba, diga glória a Jesus. E sabe o que acontece, irmãos? O louvor hoje foi de um jeito assim, se tivesse gente tocando aqui com mais instrumentos e com mais barulho, a reação da igreja seria mais barulhenta também. Só que isso não tem nada de espiritual. Isso é reação a um estímulo musical. Não tem nada de espiritual nisso. Jesus foi transfigurado no alto do monte, sem um instrumento musicalzinho sequer, não cantaram nem um corinho de 2 frases, nada. Ele foi transfigurado. Foi assim, viu? Diga glória a Jesus. E a sua glória resplandeceu. Então, não é assim. Diga glória a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Se com um louvor de determinado tipo você sente a presença de Deus, se é de outro tipo você não sente, então não é a presença de Deus que você está sentindo. Você está sentindo assim, um amaciamento emocional por um estímulo musical. Se você fosse um teatro com ele ver qualquer coisa, você sentiria a mesma coisa. Fazia misericórdia. Nada tem de Deus nisso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quanto aos músicos, eu digo por mim. Se tocar aqui na frente ou tocar no banco tem alguma diferença, então vamos nos humilhar, porque essa diferença é soberba. Porque qual a diferença? Eu tocar de frente ou tocar de costas, qual é a diferença? Qual? Pergunta assim, qual? Mas se daí já fica todo assim meio chué, meio borocochô. Sabe o que é isso? É soberba. Fala assim, soberba. A mais desavergonhada possível. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, já tiveram pessoas que disseram para mim que eu queria ser uma estrela. Jesus, estrela. Tá, mas então eu vou tocar embaixo do banco, para não ser estrela. Vou tocar embaixo do tapete. Diga glória a Jesus. Estrela de Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, alguém pode me dizer assim: pastor, mas o fato de tocar aqui na frente não dá soberba. Mentira, eu toco aqui também e eu te digo, dá soberba sim. Fala assim, viu? Todos nós gostamos de aparecer. Fala assim, até você. Diga glória a Jesus. Todos nós. Irmãos, tem gente que quando é na igreja, todos orando, ele sente coisas maravilhosas, ele fala mais alto do que todos, clama, grita, chora e berra, só falta balançar no lustre e fazer assim, fazer misericórdia. Só que quando está em casa sozinho às 2 da manhã, ele até levanta para orar, mas é uma oração que só pela graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso, porque vai de arrasto. Por que em casa você não grita, chora e sapateia? E na igreja assim? O que está faltando? O que não tem em casa que tem aqui? Público. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Qualquer manifestação que você só tem na igreja e não tem em casa,
ela não é suspeita, ela é escrachadamente errada e carnal. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco hoje, irmãos. Amém? Irmãos, todos nós temos problema de soberba. Todos nós. O Senhor está falando conosco hoje. Nós precisamos nos humilhar. Fala assim, você precisa se humilhar. E fala para o outro irmão assim, muito. Mateus 23:12, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Diga glória a Deus. Então, eu estou exemplificando com esta questão do louvor, porque diz respeito a mim. Se eu não fizesse parte do louvor aqui, daí eu estaria falando mal dos outros, mas estou falando de mim mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para com a igreja gera um outro problema. Sabe qual é o problema? Se para você cantar precisa ter alguém aqui na frente, você precisa ver alguém que está esfalfando, está até suando, daí você canta e você sente, então você precisa de estímulos visuais, está tudo errado. O Pai procura aos que o adorem em espírito e em verdade. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja cristã, quando começou, ela começou bem, começou na época dos apóstolos. Depois que desviou-se, acabou caindo no catolicismo, que virou uma mistura de coisas pagãs. Mas a estrutura das igrejas se baseia nas igrejas do ano 100, 200 depois de Cristo. E uma coisa eles aprenderam com verdade. Os irmãos sabem, nas igrejas católicas, aonde que fica o órgão, aqueles órgãos de tubos enormes, e onde que fica o espaço do coro? Os irmãos sabem onde é? Lá atrás. Quando você entra pela porta, por exemplo, na catedral lá, da Praça Ardentes, você entra pela porta, em cima da tua cabeça que está o órgão, lá em cima, que tem como se fosse um mezanino, ali que é o coro e o órgão. Quem olha lá no púlpito, a pessoa senta de frente e o som vem de trás, ninguém vê nada. Isso eles aprenderam. Fala assim, viu? Para ninguém aparecer. Por que os crentes são tão aparecidos? Fazem misericórdia. Por quê? Fala assim, você, por exemplo. Diga glória a Jesus. Porque nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos olhar para Jesus. Diga glória a Deus. Fala assim, você precisa olhar para Jesus. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, hoje nós confessamos, meu Deus, publicamente a quem quiser ouvir, a nossa falibilidade. Nós precisamos do Senhor. Nós somos inclinados ao pecado, inclinados ao mal. Nós somos sujeitos à tentação. E nós precisamos desesperadamente de Jesus. Se o Senhor largar de nós um momento sequer, nós nos desviamos horrivelmente. Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, nós queremos aprender a andar em espírito. Nós queremos aprender a ter uma comunhão íntima com o Senhor, uma comunhão profunda contigo. Nós não queremos, meu Deus, ser movidos por impressões mundanas, por estilo mundano, por uma psicologia de massa, por indução, por comoção emocional, por causa de apelo musical. Não, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo que pode nos transformar, que pode nos libertar, que pode tirar o pecado de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor amado, nós queremos mais de Ti e nós clamamos a Ti, Senhor. Nós buscamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, dentro desse conceito de tentação, não se esqueça disso. Não existe igreja 100% correta. Ah, pastor, mas eu conheço uma igreja que diz que só eles são salvos. Coitados, fazem misericórdia. Não existe igreja 100% correta. Ai, pastor, nem essa aqui. Principalmente essa, viu? Fala assim, viu? Essa que eu digo é essa aqui. Diga glória a Jesus.
E sabe qual é o maior defeito desta igreja? Olhe para o lado. Está aí, é o maior defeito da igreja. Nossa. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, não existe pregador 100% correto. Você nunca pode eleger na tua mente, no teu coração, alguém como infalível, porque isso não existe. Não existe profeta que nunca erre. Profeta erra na revelação. Pastor, mas eu conheço fulano que diz que nunca errou. Mentira, já está errando. Mas em misericórdia. Pastor, mas como que eu fico? Então, como que eu vou acreditar em profecia se o profeta erra? Meu filho, você não lê a Bíblia? Não. 1 Tessalonicenses 5:21. Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, retende o que é bom. Diga glória a Jesus. Não vai engolindo com farinha, examina. Diga glória a Jesus. 1 João 5, 1, meus amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje aqui, ouça em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor amado, por isso nós nos humilhamos. Senhor amado, tira a soberba de nós. Nós queremos orar para Jesus. E meu Deus, nós queremos abandonar definitivamente pecados os quais nós estamos enrolando. Senhor amado, nós queremos abandonar hoje em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor me revelou nesta semana um determinado pecado que eu estou enrolando para resolver. Não fique viajando, não é adultério, nem coisa semelhante. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Nós temos que resolver o problema do pecado com urgência. Diga glória a Jesus. Nós somos muito complacentes conosco mesmo. Tem algum pecado na tua vida? Meu amado, mesmo que você diga assim, eu já confessei. Não, o que eu estou dizendo é, você pratica algum pecado, vira e mexe você está fazendo? Vira e mexe você está fazendo? Chora, depois faz de novo? Vira e mexe está fazendo isso? Então você não se arrependeu coisíssimo nenhum, você é um pilantre sem vergonha. Faz misericórdia. Porque quem faz de novo está provando que não se arrependeu de coisa nenhuma. Fala assim, Jesus. Fala para nós assim, Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos.